Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui eu e juntamente com meu amigo Rodrigo, nós que somos alunos de Geografia do Instituto Federal Campus Poços de Caldas, sul de Minas. Pertencemos também e trabalhamos no projeto Residência Pedagógica com o objetivo de trazer e criar ferramentas e oferecer a você, aluno, com o intuito de enriquecer o seu conhecimento e poder colaborar com você de alguma forma para as futuras provas que vocês forem fazer, os exames. Tudo bem que o Enem passou, mas a gente fica e deixa esse material para vocês utilizarem da melhor forma possível. Então hoje eu e o Rodrigo vamos bater um papo com você e nós vamos falar sobre recursos naturais do Brasil. Então pessoal, vamos lá. O que é um recurso natural? O que são recursos naturais? São tudo ou o recurso natural, ele é tudo aquilo que é extraído da natureza, de forma direta ou indireta, né? E vai ficar, e vai estar à disposição, à nossa disposição ou à disposição do homem. E eles vão ser usados na manutenção do ser humano, ou seja, em tudo que nós precisamos ou vamos precisar para a nossa sobrevivência, está e vem diretamente dos recursos naturais. O nosso bem-estar também, além da sobrevivência, o conforto, enfim, tudo que a gente precisar e utilizar para a nossa sobrevivência vai vir e vem de um recurso natural. E como um exemplo assim, do nosso cotidiano, a gente utiliza frequentemente todos os recursos naturais possíveis. Vou citar aqui um exemplo para vocês: a água, o ar, o petróleo, o carvão ou até mesmo a energia elétrica. Então, tudo a gente, ao olhar ao nosso redor, a gente pode, igual esse aparelho que estou falando com vocês, pode ser um smartphone ou computador, enfim, tudo depende de recurso natural e o nosso país ele é bem rico nesses recursos naturais. Então, o recurso natural é tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, abreviando ou por assim dizer. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nosso país é rico em recursos naturais. A gente depende de todos os recursos naturais. Aí eu trago aqui para vocês 3 tipos principais de recursos naturais presentes, oferecidos no nosso país e que a gente utiliza com certeza para tudo que vamos fazer. No primeiro, recursos minerais, como vocês podem ver, aí alguns exemplos: ferro, cobre, argila, granito, manganês, nitratos, areia, mármore, etc. Depois, recursos energéticos: petróleo, carvão, urânio, luz solar, gás natural. O petróleo aí, só rapidamente, por estar presente num de tantos como o combustível para os automóveis. Recursos biológicos: os vegetais, o algodão, a carne, o couro, o peixe, a madeira, mel, lã, ovos, enfim, como vocês podem ver, a gente necessita de tudo isso e muito mais. Então, só que eu e o Rodrigo, a gente traz para vocês os 3 principais para ficar mais claro e a gente entender o quanto é importante os recursos naturais para a nossa sobrevivência. Eu acho que vamos falar aqui sempre da importância, o que utiliza, como a gente utiliza e que os recursos naturais são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, para nós, por assim dizer. E aí, pessoal, agora eu trago aqui para vocês o nosso vício, a nossa dependência. Imagine, a gente é totalmente dependente do recurso mineral e para a nossa sobrevivência, né? Como eu venho dizendo. Agora, vocês podem imaginar como seria a nossa vida sem os recursos minerais. Eu trago aí para vocês, pode estar um pouco menor, mas eu vou citar alguns elementos e de quais minerais, de substâncias minerais que ele vem, que nós necessitamos sempre para toda a nossa sobrevivência. Eu começo trazendo aí um elemento, tijolo, como todo mundo conhece, para as construções e tal. Ele vem da argila vermelha, da substância mineral, do mineral argila, argila vermelha. Trago depois a argamassa para assentar os tijolos, vamos dizer assim, os pisos. Ela vai vir do calcário, a mesmo do cimento, a areia, a brita.
Aí depois trago dentre 22 aí para vocês, posso escolher. O automóvel, ele é fabricado, usa ferro, alumínio, né, cromo, o petróleo em si, além de ser um combustível. Depois vamos voltar para a nossa dependência, a nossa necessidade, né? Os elementos que a gente vai utilizar de bens para o consumo do dia a dia, os alimentos, a gente utiliza os recursos minerais na nossa alimentação. Como exemplo, o sal, o fosfato, o potássio, como vocês podem ver aí. Depois, nas embalagens, por assim dizer, nós vamos ao restaurante ou pedimos uma comida, uma marmitex, popularmente conhecida. Teve um tempo, não sei se cada um vai lembrar, se alguém de vocês já viram, teria uma marmitex que a sua marmitex era revestida ou feita de alumínio. Enfim, na saúde e na higiene, a água, o talco, né? A gente utiliza o caulim, esse talco, a calcita. Depois a gente vai nos transportes, como eu já falei, até nos automóveis, o ferro, o manganês, o carvão, o níquel. E de bens de consumo, a gente vai ter o ouro, a prata, até para acessórios, para a gente ficar mais bonito, né? A gente compra uma pulseira de prata, pulseira de ouro, anéis de ouro, anéis de prata, tem as pedras, os diamantes. O petróleo sempre aparece também em bens de consumo. Então, eu trouxe, e eu, Rodrigo, a gente viu e entendeu que seria importante, depois vocês vão ver com calma, o quanto é importante e principal, nossa dependência, como eu brinquei com vocês, o nosso vício mesmo está nos recursos minerais. Então aí deixo aí para vocês, depois com o tempo vocês dão uma outra olhada, vejam o quanto a gente utiliza mesmo dos recursos naturais. E agora, pessoal, os recursos naturais energéticos. Recursos energéticos e naturais, elementos da natureza, né? E ele tem como objetivo, como os outros, a nossa sobrevivência ou a sobrevivência da sociedade. E aí, os elementos energéticos, eles podem ser renováveis, que se renovam, vão sendo extraídos, vão se renovando. Como exemplo, a água, para a nossa sobrevivência, sacia a nossa sede, e ela vai se renovando. A energia do sol ou a energia solar. Então a gente absorve o sol naquelas placas, né? Elas vão absorvendo a energia solar, elas geram uma energia e fica como uma segunda opção de energia, não sendo só das hidrelétricas. Isso vai acontecer também com o elemento natural, além do sol, o vento, com a energia eólica, que a gente absorve esse elemento natural, o vento, gera uma energia, também vira uma outra opção de energia para o nosso consumo, para toda a sociedade. Ou a gente tem os elementos, os recursos naturais energéticos não renováveis, ou seja, aqueles que não se renovam, que eles podem acabar, né? Como, por um exemplo, o petróleo, o carvão, o gás natural e a energia nuclear, ou seja, a gente tem os que se renovam e temos os que não renovam, vamos dizer assim, que são os recursos naturais energéticos, os que renovam e os que não renovam. Então, a gente pode ver que, como eu já falei, extrema necessidade para a sobrevivência da sociedade, a nossa sobrevivência. Então, os recursos naturais, importantíssimos, eu já falei importantíssimo várias vezes, mas o que a gente quer é que vocês entendam a importância e o quanto eles nos servem. E agora, pessoal, os recursos naturais biológicos. São recursos vegetais e animais presentes no globo terrestre. Nosso globo, acho que eu estou um pouco consumista, que eu quero o globo só para mim, mas enfim, nosso globo terrestre. Como, por exemplo, as florestas. E aí eles são considerados renováveis na natureza, sendo utilizados na nossa, como exemplo, alimentação, né? A gente tem os peixes, a gente tem a carne bovina, enfim, entre outros. Eles vão
eles são utilizados, esses recursos biológicos. No vestuário, a gente tem aí, como vocês podem ver na imagem, a lã do carneiro, o algodão, que serve para a confecção de roupas. Na medicina em si, para remédios, medicinas fitoterápicas, que são remédios que não vão para as farmácias, não tem a química, vamos dizer assim, são remédios naturais. Depois na construção, como a gente sabe, enfim, as madeiras para serem a base de um telhado, vamos dizer assim, não é o foco da construção, mas só para vocês entenderem, dentre outros. A gente tem os frutos tão gostosos, até na foto aí está a famosa mexerica, ou em outras regiões a tangerina, e outros frutos, outros recursos biológicos, tão importante quanto os outros três principais, que fazem parte, que auxiliam, que são muito importantes para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de toda uma sociedade. Então, interessante que vocês entendam e saibam o quanto é importante que os recursos naturais, mais uma vez, repetitivamente, você como você, aluno, como eu sou aluno, nossa, cara repete bastante, mas não é. A repetição é que vocês possam absorver mesmo a importância dos recursos naturais, quais eles são. Até meu amigo Rodrigo agora vai bater um papo com vocês, né, Rodrigo? E trazer a sequência de toda essa aula, renováveis, não renováveis, enfim, não vou dar spoiler. E, enfim, vou passar a bola para você, Rodrigo. E aí vocês batem um papo aí com nossos caros amigos, né? Acho que eu posso falar amigos, alunos, nossos telespectadores aí. Espero que a gente possa continuar contribuindo com vocês. Espero que a gente possa ter cada vez mais a sua atenção e que a gente consiga realmente poder auxiliar e oferecer ferramentas para vocês, que vocês possam utilizar e ser muito feliz com todas elas. Obrigado. Agora é com você, amigo Rodrigo. Pessoal, até mais. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Rodrigo e eu vou dar continuidade nessa videoaula que o Fernando começou. Então, sobre os recursos naturais, o homem, ele, desde a sua aparição na Terra, ele sempre foi parte integrante da natureza, e ele sempre contou com o que a natureza oferece para ele. E com as diversas etapas evolutivas do homem, ele deixa de ser um coletador e passa a transformar esses recursos naturais. Então, pessoal, os recursos naturais, eles são classificados em dois grupos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que são utilizados na atividade humana e ele não tem uma capacidade de renovação rápida, ou seja, ele é consumido a uma velocidade muito superior ao tempo necessário para a sua renovação. Então, pessoal, e esses recursos naturais não renováveis se trata dos minerais. Agora, os recursos naturais renováveis são aqueles que têm a capacidade de se renovar em pouco tempo. Agora, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam em um período curto de tempo e eles estão num ciclo de constante renovação. E esses recursos naturais renováveis são recursos naturais hídricos, de fontes alternativas e biológicos. A segunda forma de classificação dos recursos naturais são os recursos naturais hídricos, né? Que se trata tanto das águas superficiais, né? Das águas subterrâneas e também da água que contém na atmosfera, né? Que são considerados os rios voadores. Esse tipo de recurso natural, embora ele seja um recurso natural renovável, porém ele é um recurso natural muito cobiçado, né? E aqui no Brasil é um país muito rico desse recurso, porque aqui, além das condições climáticas serem muito favoráveis, né, para chover aqui conta com um volume de água superficial muito grande, né, que está localizado nos rios, né, nos lagos, nas represas, e conta também com diversos aquíferos, né,
que são águas ainda intocadas, né, que está armazenado dentro das bacias sedimentares. Mesmo no caso do Brasil ter bastante desse recurso natural hídrico, a gente deve preocupar, porque a gente sabe que é um recurso renovável, né? Tem bastante, mas, no entanto, ela também contamina, né? Então, se não fizer um uso consciente, essa água vai contaminando e chega um ponto que toda a água vai ficar imprópria para uso. Nessa segunda classificação também, gente, a gente tem os recursos naturais minerais, né? E esses recursos naturais, eles são considerados recursos não renováveis. Se trata, no caso, de rochas, minérios, minerais, elementos químicos encontrados na natureza e que são não renováveis. Ou seja, eles não conseguem se recompor de acordo com o que é consumido deles. Aqui temos alguns exemplos de recursos naturais não renováveis, né, que são o carvão, o petróleo, né, o xisto, o gás natural, o ouro, o alumínio. Todos esses, dentre muitos outros, que se trata de minerais e minérios e também rochas, né, são recursos que eles são finitos, né? Então, cabe um uso consciente para futuramente outras gerações possam também ter esse tipo de recurso para o uso deles, né? Então, pessoal, dentre esses citados e muitos outros, são recursos naturais não renováveis. Então, se a gente parar para fazer uma observação, a gente olhar o nosso redor e se a gente for pesquisar cada objeto que a gente vê, se a gente for descobrir, no caso, a composição que foi feito cada coisa, a gente vai observar que todos os objetos, eles são compostos, no caso, são feitos a partir desses recursos, né? São recursos naturais não renováveis. Até uma parede de uma casa, se a gente for fazer uma análise e pensar, a parede que contém nela, ela contém dentro dela a pedra brita, no caso, né, que seria um tipo de rocha, né, que ela pode ser tanto um cianito, né, ou um granito. A gente também tem dentro da parede o cimento, né. O cimento ele é feito a partir do calcário também, que também é um recurso não renovável. Então, se a gente parar para pensar, o uso desses recursos está sendo um uso, vamos falar assim, bem desenfreado, né? Então, a tendência é que esses recursos naturais eles venham a faltar futuramente. Um exemplo que a gente pode tirar bem próximo da gente aqui na cidade de Poços de Caldas é a extração de bauxita aqui na cidade, né? A gente vê que tem várias empresas fazendo extração desse tipo de minério, né, para fazer a produção de alumínio, né? E esse minério ele é extraído aqui há aproximadamente 80 anos e já faz bastante tempo que está fazendo essa extração, e a tendência é que ele venha acabar. De repente pode ser que ele dure aí algumas décadas, ou que dure um século, no caso, vem acabar esse minério aqui na região. E o tempo para esse minério se recompor seria aproximadamente aí 1 milhão de anos de intensa atividade vulcânica para recompor esse minério. Então, a gente faz aí uma projeção para pensar que o uso dele, a gente vai conseguir consumir ele aproximadamente 2 séculos e não tem como se mensurar quando isso vai se recompor novamente. Dentre todos esses recursos naturais já citados, né, não poderia deixar aqui de estar citando também o petróleo, que é um recurso natural que está sendo usado em grande escala, e a tendência é que ele venha a faltar para as gerações futuras também. Por último, agora vamos falar dos recursos naturais renováveis, né? A gente já falou da água, mas a gente também tem esses recursos naturais que são fontes alternativas que também ajudam na preservação
de outros recursos naturais não renováveis, no caso do petróleo. Então, dentre os recursos naturais renováveis, né, dentro da questão das fontes de energia renováveis, a gente temos aí a energia eólica, né, que ela produz energia a partir da ação do vento, né. Temos a energia solar, que é a partir da radiação solar, e temos também a biomassa, né, que são resíduos de produtos que eles são processados e eles geram também energia. E toda essa energia são energia, no caso, consideradas sustentáveis, né, que de certa forma, ao invés de estar usando energia de combustível fóssil, está usando esse tipo de energia, ajuda, no caso, a evitar o consumo excessivo do petróleo também. E no caso, além dessas energias para substituição do petróleo, tem também o combustível feito a partir, no caso, do milho, né, e da cana, que seria o etanol, que também substitui o consumo do petróleo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que vocês também possam, através dessa aula, estar identificando quais os tipos de recursos naturais, né, se ele é renovável, se ele é não renovável, né, e faça bom proveito dessas informações que a gente passou para vocês aqui. Valeu e até a próxima.